Pregação: a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. E chegavam-se a ele todos os publicanos, pecadores, para o ouvir. Bom, com você, Pastor Luiz Araújo. Pregação: a dracma perdida, o filho pródigo e a ovelha perdida. E chegavam-se a ele todos os publicanos, pecadores, para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Ele lhes propôs esta parábola dizendo. Então Jesus lhe propôs essa parábola dizendo: Que homem dentre vós tende 100 ovelhas, e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Está em Lucas 15, 1, 4. Porque Jesus está contando isso. Jesus está comendo, ele está em uma casa, em comunhão com os publicanos e pecadores, consideradas pessoas imundas no contexto judaico. E os fariseus chegavam até a porta da casa e não entra, eles não podem entrar, eles não comem e nem se misturam com os gentis. E ele indagam-se: ele é o Messias? Porque ele come com eles? O ato de comer no Oriente é sagrado, comunhão, é uma comunhão. Aí Jesus vai responder como se eles estivessem ali, sentado. E posso contar para vocês 3 histórias, 3 parábolas. A primeira, parábola da ovelha perdida. Depois a dracma perdida e o filho pródigo. Por que ele conta as 2 primeiras parábolas antes de contar a do filho pródigo? Porque a parábola da ovelha perdida fala de quem? Da ovelha que se perdeu fora do abrigo, fora de casa. E a parábola da dracma fala que está perdida dentro de casa. Depois Jesus conta a parábola do filho pródigo, que está perdido fora e o outro filho dentro de casa. O que é um dracma? Dracma é uma moeda grega de prata, de uso no 1º século depois de Cristo. Por isso encontramos referência nos evangélicos. Exemplo, no de Lucas 15, 8, na frente, no verso da dracma ática, está estampada a cabeça da deusa Atena, numa face, e na outra uma coruja. Uma dracma equivalente a um denário romano, que é um pagamento por um dia de trabalho. Jesus direcionou esta parábola à mulher, pois muitas mulheres o seguiam e recebiam os seus ensinamentos. Ele fez esta comparação usando a figura da dracma por se tratar de um objeto de valor e que a mulher havia perdido dentro da sua própria casa. Limpe seu interior. Limpar o nosso interior toda mágoa, ressentimento, amargura, ódio e tantos outros sentimentos ruins que podem estar residindo em nosso coração.
Davi pediu a Deus um coração puro e limpo, no Salmo 51. Devemos ter essa mesma atitude, porque dificilmente se conseguirá resgatar algum valor dentro de nós se estivermos com o nosso interior ocupado com coisas impuras. É preciso varrer o coração e tirar toda a sujeira de dentro dele. Perda. A ovelha perdeu uma, era 10, que dá uma média de 1%. A dracma perdeu uma, que era 10, dá uma média de 10%. E o filho pródigo, eles eram 2, perdeu-se um, média de 50%. Então a perda é progressiva. O que temos perdido? O que você perdeu? Faça essa pergunta. Convém perguntarmos por que a dracma se perdeu, qual o motivo e por que ela foi buscada dentro da sua casa e não fora. A parábola é bem curta e necessita ser explicada de forma expositiva, sem relação a outros trechos da Escritura. A dracma perdida é como uma pessoa perdida no pecado, distante da comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo. Este pecador, perdido em trevas como em sua casa escura, será salvo, resgatado da escuridão pela ação do Espírito Santo, com a candeia acesa. Candeia é a luz, é a igreja. A primeira atitude da mulher é acender uma candeia. Ela não vai dormir e esperar amanhecer, clarear, para encontrar o que perdeu. Significa que nenhuma obra no reino de Deus pode ser feita de modo terreno, apenas sem candeia. A diligência da mulher na procura é um processo de transformação, de rever atitudes, conceitos que impedem o relacionamento com Deus. A mulher buscando a dracma perdida em uma lição de cooperação da igreja com o amor por Deus, de observância aos princípios bíblicos que influencia o mundo, a casa escura. Então a mulher varreu a casa. Imagino que varreu de uma forma que nunca tinha varrido, levantando tapetes, afastando móveis do lugar, aproximando a candeia, abaixando-se. Ela examinou cada canto e limpou toda a sujeira de maneira segura. A obra do Espírito Santo na vida do pecador expõe tudo o pecado como a luz expõe a sujeira. Agora vamos falar da família, a dracma e a família. Poderíamos ainda relacionar a dirigente mulher da parábola como uma mãe de família que tem 9 filhos e um entre todos se perdeu em delitos. Em drogas, prostituição, medicamentos, etc. Esta mulher busca a Deus intensamente de tudo que em seu lar a presença de Deus vai transformando a família, removendo as imperfeições e estreitando o relacionamento. O filho é resgatado. O filho é resgatado pela diligência da mãe, cheia do Espírito Santo, cheia de oração, de amor, cheia de paciência e testemunho. Concluindo, a parábola deixa claro o amor de Deus pelo pecador.
é a obra do Espírito Santo na conversão. Somente sob dependência de Deus é possível compreender o valor de uma vida perdida. A relação das 9 dracmas com a que se perde é uma formidável lição de cooperação entre reino de Deus e o reino dos homens. Que maravilha saber que existe um Deus vivo e eficaz, empenhando na felicidade humana, um Deus que enxerga os lugares inacessíveis da mente e do espírito humano, um Deus que põe luz nas trevas, não para condenar, mas para salvar, e por causa do seu grande e incomparável amor, é que o pecador se constrange e arrepende-se. É o amor de Cristo vivo, ressuscitado, que salva, que busca diligentemente diariamente o homem excluído, fora do colar, distante, sem comunhão, o homem escondido. A parábola da dracma perdida mostra a diligência de uma mulher que, ao perder algo precioso, foi à sua procura sem hesitar. Quem conhece a parábola sabe que é requisito básico para que a dracma fosse encontrada foi o de acender a luz. Só encontramos o que perdemos quando acendemos a luz. O escuro dificulta o recebimento e a procura. O ato de varrer significa tirar a sujeira. A igreja é responsável por tirar toda a sujeira com diligência, cautela e muita observância, procurar o que foi perdido de valores com o passar do tempo. Podemos então observar 3 elementos que se destacam nessa parábola. A dracma grega era uma moeda de prata que tinha praticamente o mesmo valor do denário e, por consequência, era reputado um bom salário por um dia de trabalho. Uma dracma dupla é mencionada no trecho de Marcos, quando o imposto anual por cabeça do homem judeu tinha que pagar ao tesouro do templo, considerando-se a extrema pobreza em que viviam os habitantes da Palestina. Naquela época, esses 10 dracmas provavelmente representavam a economia daquela mulher durante sua vida útil, e por isso mesmo a perda de única moeda representava 10% deste total, o que significa um prejuízo sério. As mulheres palestinas recebiam 10 moedas de prata como um presente de casamento. Além do valor monetário, essas moedas tinham um valor sentimental, equivalente ao de um anel de casamento. Assim, perder uma dracma seria exatamente angustiante. A candeia teve de acender uma lâmpada, porque as casas pequenas da Palestina, das classes mais humildes, usualmente não tinham janelas, e a única maneira de a luz entrar no aposento era mediante a porta. Portanto, foi necessário acender uma lâmpada, a fim de possibilitar uma busca mais completa. O chão provavelmente era coberto de poeira, pelo que joelhos e mãos no chão, rebuscando no meio da poeira. Ela procura a sua preciosa moeda perdida. A busca da dracma perdida, sua busca no meio da poeira, foi bem sucedida. E se regozijou ao haver encontrado uma
a 10ª parte de tudo quanto possuía, tendo trabalhado diligentemente para economizar. Qual a dracma que você está procurando? O que é preciso fazer para encontrar a dracma perdida? Primeiro, determinação, perseverança. Jamais a mulher encontraria a dracma perdida se não houvesse esforço contínuo e perseverante. Terceiro, a dependência. A mulher dependeu da vassoura no lado humano do nosso equipamento. A maior dependência da mulher foi a luz da candeia. A luz da candeia simboliza o Espírito Santo. Resumo: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. A parábola da dracma perdida de Lucas 15:8. Para ser melhor compreendida, precisa ser lida à luz das outras duas, da ovelha perdida e da ovelha perdida e da dracma perdida, e denominada filho pródigo. Uma vez que está no meio dessas duas, ela é relatada unicamente em Lucas. Há uma intenção redutor em apresentar o relato desta forma, que o amor misericordioso de Deus é apresentado de forma progressiva. Vejamos na primeira parábola, a ovelha perdida. Jesus propõe com a intenção de mostrar que Deus se preocupa com qualquer ovelha que se perde do seu rebanho, em que ela vai à procura de encontrar. Deus não desiste dos que dele se afastam. Veja bem como termina no versículo 7. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E na última parábola proposta por Jesus do filho pródigo, o pai fica ansioso e feliz pela volta do seu filho mais novo, que pediu os bens e que tinha direito. Gastou tudo, que volta arrependido, e quando apenas ser como um empregado do Pai. Nesta parábola, Deus apresenta como um Pai amoroso e que se alegra com a volta dos filhos, quer dizer, que dele se afastam, e por isso se rejubila e faz festa à volta para Deus. Precisa ser muito bem comemorada. Vejamos como termina no versículo 32. Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Na parábola da dracma perdida é a menor moeda que se perde. Deus é comparado com a mulher que se preocupa em procurar o que se perdeu, não importa o seu valor. Ela tinha 9 moedas e empenhava ainda em procurar a outra. Acendeu a lâmpada, varreu a casa e procura diligentemente, faz uma verdadeira faxina, não deixa só no canto sem ser revisado, em busca da pequena moeda que se perdeu. Quando a encontra, reúne as amigas, pede que se alegre com ela. No versículo 10, Jesus afirma: de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando alguém peca, se afasta de Deus, e como se esconde de Deus, como se escondesse de Deus. Por isso, essa afirmação de Jesus a respeito de que se esconder de Deus, veja o que fizeram Adão e Eva quando desobedeceram a Deus em Gênesis. Veja também como Deus vai novamente conquistá-lo, seu povo que
se tinha afastado, em que Deus atraiu seu povo para si, o leva ao deserto e lhe fala ao coração. Aquela dracma perdida, sem valor, é assim tantas vidas que os olhos dos homens parecem insignificantes, mas aos olhos de Deus são incalculáveis. Assim também são pecadores que parecem pequenos, imperceptíveis, mas contudo atrapalham o relacionamento com Deus. Será preciso acender a candeia, encher a vida com o Espírito Santo de Deus. Desse modo não há espaço para nenhum mal, nenhuma treva. Conclusão. A parábola deixa claro o amor de Deus pelos pecadores, a obra do Espírito Santo na conversão. Somente na dependência de Deus é possível compreender o valor de uma vida perdida, a relação dos 9 dracmas com a que se perdeu. É uma formidável lição de cooperação com o reino de Deus e o reino dos homens. Que maravilha saber que existe um Deus vivo e eficaz, empenhado na felicidade humana, um Deus que enxerga os lugares inacessíveis da mente e do espírito. Que Deus o abençoe. Amém.